dando continuidade, a gente agora vai falar sobre o desenvolvimento psicossexual. E aí a gente vai falar de Freud, né? Freud, ele vem com a teoria também desse desenvolvimento, e é uma teoria muito controversa, né? A gente não pretende aqui entrar na psicanálise em si, estudar conceitos mais profundos da psicanálise, mas tentar compreender como é que Freud via essa fase do desenvolvimento infantil e a importância que ele tinha na construção do homem, né? do ser humano. Ele vai dizer que as crianças eles passam por uma série de estágios psicossexuais que levam ao desenvolvimento da personalidade adulta, né? Então, para Freud, o período da infância até os 5, 6 anos, ele era fundamental para a construção, né? A construção da nossa identidade, a nossa construção como indivíduo, ou seja, o que eu vivenciava na infância, toda aquela minha construção, como é que esse aparelho psíquico se dava na infância, ele refletia em toda a minha vida, né? Ele descreveu a personalidade que se desenvolve ao longo da infância. Ele imaginava o aparelho psíquico, Freud, como um sistema de energia. Ou seja, cada pessoa ela é movida por essa energia, que ele chama de libido, né? Segundo ele, uma quantidade limitada de energia psíquica. E aí, o que acontece? Quando havia um acúmulo de energia, dessa libido, havia um desprazer. Então, precisava ser dado vazão, ser liberada essa energia, e na medida que era liberada essa energia, havia um sentimento de prazer. Ele acreditava que a personalidade se desenvolvia através de uma série de fases na infância, né? Onde o id buscava prazer, e o prazer era concentrado em zonas erógenas, né? Quando ele vai formular a sua teoria, Freud, a sua segunda teoria do aparelho psíquico, ele fala do id, do ego e do superego, né? E aí ele vai dizer que o id era aquele que buscava a fonte de energia psíquica dessa libido, né? E ele visa uma satisfação. Não existe um objeto determinado para essa satisfação, ele só visa a satisfação, né? Ou seja, essa descarga de energia que geraria prazer. E aí o ego, ele é o que lida com a realidade externa, né? Ele tenta controlar as exigências desse id, né? É muito mais ele vai gerir saúde, integridade física, emocional desse sujeito, segurança na personalidade. E aí vem o superego, né? Que é uma autoridade, como se fosse uma autoridade social que vai gerenciar, né? É uma consciência moral, né? E aí ele dividia o aparelho psíquico, né, dessa forma. Ele foi o primeiro a afirmar, Freud, né, que os primeiros anos de vida são os mais importantes. Então é muito importante a teoria dele porque ele vai ver a criança e essa construção da infância como fundamental no desenvolvimento de uma personalidade humana, né? E aí ele vai dividir nessas fases ou estágios psicossexuais, como a gente falou. Ele vai afirmar que as crianças têm uma sexualidade, e aí a gente precisa também fazer uma distinção da sexualidade sexual. Porque quando a gente fala, às vezes gera muita controvérsia a teoria de Freud, porque quando vai falar de sexualidade, a gente pensa como a doutora vai... Não, é algo relacionado a sexo, mas não era muito mais profundo, era esse acúmulo de energia que move o homem, o sujeito, para que ele essa energia possa ser esvaziada, né, essa energia afetiva, em busca do prazer, e ela vai gerando esse prazer quando ela é esvaziada, né? Ou seja, quando há um acúmulo de tensão, de energia, eu sinto desprazer, como eu disse, e quando há essa redução de energia, eu sinto prazer. Isso vai do nascimento até a morte. Freud descreve fases distintas pelas quais a criança passa no seu desenvolvimento, e cada fase ela tem uma região específica do corpo, onde vai se concentrar as pulsões, né? Onde essa pulsão se direciona para sentir prazer, né? Para isso. Em cada fase vai surgir novas necessidades que exigem satisfação, e a forma como essas satisfações elas são satisfeitas, né, determina como a criança vai se relacionar com outras pessoas. Então é importante porque não era só uma questão
dele fazer essa divisão. Existia uma forma de lidar de modo efetivo, eficaz, com cada fase de desenvolvimento dessa criança. E aí essa criança, a forma como ela passava por essa fase, a forma como ela lidava com isso, e isso a gente precisa entender que os cuidadores, quem está ao redor dessa criança é fundamental nesse processo, vai fazer com que essa criança ela vá conseguir lidar, se relacionar com outras pessoas e consigo mesma, né? Ou seja, se essa criança também não resolve de forma eficaz esse período, se ela não consegue lidar, isso vão ter prejuízos em outros períodos da vida. Isso vai ficar sempre como uma marca nesse desenvolvimento humano. A transição de uma fase para outra é biologicamente determinada, né? Então, existe um determinismo na teoria de Freud, porque ele vai dizer que todas as crianças passam por essas fases, né? Então, isso é uma forma determinista de visão, de pensar. E aí, tal forma de nova fase pode iniciar sem que os processos da fase anterior tenham se completado. Ou seja, uma nova fase pode se iniciar, desenvolvimento, por causa da idade desse período que a criança está vivendo na sua vida, sem que a fase anterior tenha sido vivida, ou vivenciada, ou completada de forma eficiente e eficaz. Tá? As fases, eles vão se seguir uma a outra em ordem fixa, né? E apesar de uma fase se desenvolver a partir da anterior, os processos desencadeados de uma fase nunca estão plenamente completos. Eles continuam agindo a vida toda do ser humano, né? Ou seja, nós somos influenciados a vida toda por essas fases que Freud destacou. Primeira fase oral, a fase do desenvolvimento psicossexual, é a fase oral, que vai desde o nascimento até os 18 meses, né? A fonte principal de interação com a criança ocorre através da boca, de modo que o reflexo de enraizamento de sucção é especialmente importante. E ele vai dizer que o principal conflito nesse estágio é o processo de desmame. A criança deve se tornar menos dependente dos cuidadores. Ele vai dizer o seguinte, que a criança, a forma como ela interage com o mundo, como ela experiencia o mundo, como ela sente prazer, é especialmente pela boca, a fase oral. Seja através tudo a criança vai levar à boca, né? O peito da mãe é a fonte de satisfação maior dessa criança, porque ele vai alimentar e vai dar prazer a essa criança. Mas tudo essa criança vai estar o brinquedo na boca, ele vai botar a mãozinha na boca, tudo ele vai levar à boca porque a fase como ele experiencia o mundo, como ele sente. E aí ele vai dizer assim, a principal crise dessa fase é o desmame, porque quando essa criança ela não consegue de uma forma... Eu estou usando muito a palavra eficiente, eficaz, porque às vezes é mais difícil encontrar uma palavra que se adeque, mas é como se assim, se essa criança é retirada bruscamente do peito, não é de uma forma adequada, onde essa criança não vai sentir tanto, ou se essa criança também fica nesse peito, além do que é o necessário, ou seja, uma criança que não precisa mais estar na fase de mamar, ela não tem mais uma necessidade do leite materno, ela já poderia, mas essa criança está fixa nessa fase, Freud vai dizer que isso vai desencadear também problemas e processos no resto da vida, como insegurança, fixação, né? Então, assim, Freud ele trazia isso na sua teoria. Então, a criança ela precisa vivenciar durante esse período, inclusive o desmame, de uma forma saudável, de uma forma segura, onde essa criança não se sinta abandonada ou rejeitada pela mãe e também ela não fique fixa nessa mama mais do que o período necessário, né? Porque aí ele vai dizer que havia consequências psíquicas no desenvolvimento humano que marcariam essa pessoa. A fase anal, né? E aí a gente percebe muito como há realmente em Erik Erikson, na sua teoria, porque era baseado também na psicanálise, né? Há muito parecido a alguns pontos, né? Que ele vai falar sobre também essa fase, a criança com a boca, com a mãe, agora a fase anal, onde essa criança, ela vai até do primeiro ao terceiro ano de vida, mais ou menos essa fase, que Freud vai dizer, e a satisfação das pulsões se dirige ao ânus, né? Ao controle da tensão intestinal. Essa criança, ela vai agora controlar, né, o momento que ela vai no banheiro, no piniquinho, essa criança ela começa a ter noção de controle sobre o seu corpo, né, sobre essas zonas que dão prazer, e essa criança ela começa a ter esse controle. E aí a criança, ela vai aprender a controlar os esfíncteres, né, como defecar, fazer xixi de forma
correta, deve aprender a lidar com a frustração, ele vai falar nessa fase, e com o desejo de satisfazer suas necessidades imediatamente. E aí ele vai dizer assim, que é importante que a criança aprenda a ter controle, a ter autonomia, mas não de uma forma desregrada. E também não ser envergonhada nessa fase, né? Ou criticada nessa fase. Porque quando cada fase não é vivida, vivenciada de uma forma saudável por essa criança, ela vai refletir e vai trazer problemas, né? Essa criança poderia, por exemplo, ter problemas com ataque de raiva. No futuro, ela pode não ter controle, sentir muita vergonha. Então, tudo isso, Freud dizia que nessa fase a criança precisava de autonomia, mas de uma forma segura e de uma forma também responsável, né? Vamos usar essa palavra assim. Os mecanismos desenvolvidos influenciam o desenvolvimento da personalidade, igual com uma fase oral, né? Ou seja, a fase anal também ela vai desenvolver-se, né? Vai influenciar na questão do desenvolvimento da personalidade. O defecar imediato e descontrolado é protótipo de ataque de raiva, né? Essa criança que não sabe esperar, não sabe fazer um piniquinho, ela não vai sendo... É lógico que a criança ela não vai aprender isso sozinha, ela vai precisar dos seus cuidadores, aquelas figuras que estão ao redor dela, né? Dos educadores, aquelas pessoas que estão para ensiná-la a usar o piniquinho, usar o banheiro, a pedir para ir a não fazer na cama, a avisar que precisa ir no banheiro, né? Tem todo esse processo que para nós parece algo muito simples, mas para a criança é extremamente importante no seu aprendizado. Uma educação muito rígida também, ele vai dizer nessa fase, com relação à higiene, pode levar a uma tendência ao caos, ao descuido, né? Então, ele falava muito dessa forma equilibrada de lidar com essas fases, porque os polos aqui, vamos dizer assim, os excessos, né, poderiam gerar problemas. A fase fálica, que vai dos 3 aos 5 anos de vida, pela importância da presença ou não da ausência do pênis, né? Ele vai dizer que é quando, e aí Eric Erickson fala também sobre isso, quando o menino vai dar conta que ele tem um órgão que é diferente da menina, a menina vai sentir falta, né, desse órgão que ela não tem. E aí, assim, é importante entender que nessa fase era que Freud dizia que o menino e a menina iam viver o complexo de Édipo, né, que seria realmente uma das fases mais importantes para o desenvolvimento da personalidade, né? E aí, nessa resolução desse conflito, né, está relacionada ao complexo de Édipo e à identificação com o genitor do mesmo sexo, né? Nessa fase que Freud vai dizer assim, que o menino, ele começa a amar a mãe, ele tem essa disputa com o pai desse lugar, né? Mas depois ele vai, o que seria a resolução desse conflito? Ele começa a se identificar com esse pai, né? Com essa figura paterna, e aí é como se o conflito desse. E a menina da mesma forma, ela começa tendo... Ela vê que ela não tem o falo, né, que é o órgão masculino, que Freud denomina de falo, o poder, e ela foi castrada para a menina, alguém tirou dela, não permitiu que ela tinha tido isso, então há às vezes uma disputa com a mãe por esse lugar, pelo amor do pai, pela atenção, mas depois ela começa a se identificar também com a mãe. O conflito vivenciado pelas meninas, ele é parecido, contudo, com muito mais possibilidades de resolução. Havia uma diferença, porque Freud, quando ele baseia a teoria dele, ele baseia muito mais nos meninos, ele começa a lidar muito mais, desenvolvendo como é que os meninos vivenciariam esse conflito, né? Tanto é que ele chama de complexo de Édipo. Vamos lá. A menina deseja ter o próprio pai, né? Ela deseja o pai, como eu disse, ela quer esse lugar, mas depois como é que ela conduz esse conflito de forma efetiva? Ela vai se identificar com essa mãe. Ele vai usar o complexo de Édipo para ambos os sexos. Freud utiliza. Depois, outros teóricos utilizam o complexo de Electra para as meninas, né? Mas Freud ele usa o complexo de Édipo tanto para os meninos como para as meninas. O período de latência, né? É um período que ele vai mais ou menos dos 6 aos 12 anos de idade. Ele vai, a criança nesse período, ela vive uma fase muito mais social. A latência, ela vai falar desse período onde há uma calmaria, né, dos impulsos, dessa libido. A criança começa a se concentrar em outras coisas, em hobbies, em brincadeiras. Ela começa a brincar com crianças do sexo oposto.
mas não há essa diferenciação muito de homens e mulheres. É um período realmente de calmaria, onde há uma construção muito mais social, onde essa criança ela consegue se desenvolver, aprender e ter gosto por outras coisas, interesse em outras coisas, né? Há uma assimilação de valores nessa fase, de normas sociais, né? Que vão tornar as atividades, vão estar em torno das atividades da criança, as normas sociais, os valores, o aprendizado. E aí ele vai dar continuidade ao desenvolvimento do ego e do superego. Porque ele vai dizer que quando a criança nasce, há uma tendência maior ao id, né? A essa satisfação, essa busca. E nessa fase aqui já é uma construção maior do ego e do superego, né? Que são essas instâncias que lidam muito mais com o que é social, com regras, né? Com esse controle dos impulsos do id. As crianças desenvolvem habilidades sociais, valores, relacionamentos com os colegas, porque há também uma interação muito maior dessa criança com um universo que está além do universo familiar, né? Aquela fase onde a criança realmente está no colégio, ela começa a ter os melhores amigos no colégio, ele começa muito mais essa interação social. E aí o desenvolvimento do ego e do superego, eles contribuem para essa fase de calmaria, né, da criança. O estágio começa na época em que as crianças entram na escola, né, eu disse, e se preocupam mais com relacionamentos com os colegas, né, com hobby e com outros interesses. Esse período de latência é um período muito mais de tranquilidade, né? E aí é importante que a criança tenha vivido as outras fases também de forma efetiva, né? Porque todas essas fases elas vão implicar nesse desenvolvimento, né? E a fase genital. A fase genital que vem na adolescência, o desenvolvimento psicossocial da fase genital. Nessa fase há pulsões sexuais. Depois de longa fase de latência, né, a criança ela passou por essa fase de latência, essa fase de calmaria, e aí ele entra nessa fase da adolescência, que é nessa fase onde realmente retorna aquele impulso, né, os impulsos acompanhados por mudanças corporais que o adolescente passa. Ele vai perder o corpo da infância, ele vai ter modificações na voz, ele vai ter modificações em toda a sua estrutura. E além disso, ele também vai ter a perda dos pais da infância, de todo aquele ideal infantil e imaginário que ele vivia. Há um movimento muito grande em torno desse adolescente, porque agora há uma construção muito maior e diferenciada para esse adolescente, né? E aí, ele vai, as pessoas, né, nessa fase, o adolescente, ele começa a se desenvolver e a se dirigir a interesses de pessoa do sexo oposto, ou não, né? Hoje em dia a sexualidade está muito... Não quer mais dizer só o sexo oposto, mas o que ele vai compreender? Que nessa fase, o adolescente, ele começa a se interessar por pessoas de fora do círculo familiar dele, né? Então, o interesse dele está voltado para outras pessoas. É como se a libido dele, essa pulsão dele tivesse dirigida agora a esses objetos que estão fora do seu contexto. Não é mais o pai e a mãe, não são mais aqueles amores da infância, mas agora ele começa a experimentar esse mundo e a dirigir para pessoas de fora desse contexto familiar. Como se dependesse da explanação anterior, a escolha do parceiro não se dá independente dos processos de desenvolvimentos anteriores, mas ela é influenciada pela vivência das fases anteriores, né? Ou seja, a escolha também desses parceiros, desses amores, de tudo isso vai estar muito implicado, vai estar muito relacionado a como foi vivenciado as fases anteriores dessa criança, né? E essas fases elas vão continuar agindo por toda a vida, né? Desse indivíduo, né? Elas vão estar ali, toda a vida elas vão estar agindo de que forma eu vivi, de que forma eu vivenciei, né? Com segurança, com autonomia, com responsabilidade, com tudo isso vai estar interagindo na forma como eu vou vivenciar pro resto da vida. As questões, ela vai estar ali, né? Os conflitos internos típicos das fases anteriores atingem a fase genital, uma relativa estabilidade, conduzindo a pessoa a uma estrutura do ego, que lhe permite enfrentar os desafios da vida adulta. Ou seja, novamente, a forma como eu vivenciei, se foi efetiva, se foi eficaz nessas fases, tanto na fase do bebê, né, nessa segurança dos seus cuidadores, de quem está ao redor dele, da criança na fase anal, onde ele consegue controlar os esfíncteres, onde ele não sente vergonha, né, onde ele consegue ter autonomia, inclusive ao se limpar. Tudo isso, essa criança vai se desenvolver para que esse adulto
ele consiga de forma efetiva lidar com as crises, com os problemas da vida. Freud vai dizer que quando essas fases não são vivenciadas ou resolvidas de uma forma eficaz, isso aí vai gerar ou fixação, ou medo, ou desconfiança, ou muitas vezes um sentimento de insegurança, e aí esse adulto ele vai estar sendo afetado pela forma como essa criança, né, como ele quando criança vivenciou essas fases. E a gente precisa estar muito atento a isso, né? Então a gente vai encerrar agora aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. E aí a gente vai já passar para um outro teórico, tá bem?